Pessoal, deixa eu perguntar para vocês. Quando eu coloco assim a tela dividida em dois, aparece o meu rosto aí para vocês em algum lugar da tela? Aparece sim. Parece no direito. Aparece. Aparece, né? Pô, isso que é chato, assim, porque ocupa espaço, né? Então para vocês fica pequeno. Porque eu estava dando aula e aí eu reparei, né, que assim, na graduação os alunos falam menos, né? Então eu perguntava, tá bom, dá para enxergar? Tá bom, tá beleza. Depois de 5 minutos de silêncio absoluto, né? Aí aqui, quando vocês falavam assim, tipo, professor, com mais frequência, né? A professora tem como aumentar? Tem como aumentar? Aí depois eu fiquei pensando, mas por que tá assim? Porque na minha tela fica tão, dá para ver tão bem. Aí depois é que eu fui ver, assim, olhando os vídeos, que realmente sempre aparece, né, o meu rosto ali do lado e eu não consigo tirar. Alguém sabe como que faz para tirar isso no Meet? Eu nunca consegui fazer isso. Tem como tirar no computador de cada pessoa, tem como ir em mais Ah, opções e alterar o layout, mas não faz muita diferença, porque acho que o problema, no meu computador pelo menos, é a altura. Porque em cima aparece Carlos Zanini está apresentando, aí você tira um dedo de tela. E ah, embaixo tem os botões, aí tira mais uns 2 dedos. aí Aí não faz não. muito. Aí se tira o a câmera lateral, ele só fica centralizado, mas ainda fica, não fica do mesmo tamanho que no seu. Pois é. Aí eu não sei. Eu acho que eu vou então passar a tentar usar mais ele em uma tela só, né? Principalmente quando tiver coisa assim, né? Que fica muito Eu acho pequeno. que o problema é o cursor. Às vezes, achar onde é que está o cursor, eu gasto um tempo, Ah, porque o cursor fica pequeno. é verdade, né? Mas aí Assim deve eu não ficar sei bem se é porque a difícil de tela ler. está dividida. É, então, É. assim, eu não sei se é porque a tela está dividida ou se é pelo programa mesmo. Aqui Agora tá deve ter melhor. melhorado um pouco. Eu não sei o que eu Sim, fiz, não, tá mas, melhor. mas melhorou. Beleza, ótimo. Nem vou mexer muito para não voltar. Não, mas ótimo. Esse aqui tá difícil. Eu fiz isso aqui e ele voltou, né? Agora é estranho. Não sei. Realmente não sei o que pode ser. Teste. Eu vou tentar, pessoal, indicar com a borrachinha, tá? Se eu precisar escrever, aí eu escrevo com o outro. Acho que é mais Tá fácil. bom. Bom, então vamos começar, pessoal. Na aula passada, a gente tinha ficado faltando para a gente terminar essa parte de geração de números aleatórios, falar só dessa aplicação, né, que é da distribuição skill normal. Bom, e aí o objetivo é o seguinte, né? É simular valores com essa densidade skill normal aqui, que ela é dada por duas vezes densidade da normal padrão multiplicada pela acumulada da normal padrão avaliada no ponto alfa vezes x, tá? Então, essa é a expressão da skill normal e ela tem essa carinha aqui. Então, a gente vai usar o método SIR, né, o Sample Importance Resampling, com a proposta normal 0,1. Então, está aqui a proposta normal 0,1 e a skill normal é essa em preto, né? Então, vamos lembrar lá os passos, né? Então, primeiro, a gente amostra da proposta normal. Deixa eu escrever aqui na direita. Então, o passo 1, mas aí ficou um pouco complicado. Tá, peraí, deixa eu ver se eu me readapto. Passo 1. Se bem que agora eu vou escrever, então acho que não tem tanto problema, né? Então eu tenho a P de θ, que é a distribuição alvo, que é essa skill normal, com alfa. E eu tenho aqui, que é a normal 0,1. E aí o que eu vou fazer vai ser amostrar θi de Q, de θ, né? I e D. E aí, para I indo de 1 até N. 1, 2 até N. Beleza, então tem minha amostra de Q. Então esse é o passo 1. Vou amostrar da normal 0,1, tá vendo? Então isso daqui vai gerar o suporte da minha distribuição discreta que eu vou usar para aproximar Q. O passo 2 é o de calcular os pesos, tá?
calcular pesos para as amostras obtidas da normal padrão. Então, os pesos são aqueles ômega-i que a gente tinha definido anteriormente. Eles são dados por P de θi dividido por Q de θi, tá? Ok, eles têm que ser padronizados, tá? Quer dizer, tem que ser normalizados para que a soma dê 1. Então, eu vou trocar o sinal de igualdade por uma proporcionalidade, onde aqui o que eu tenho que fazer para todos os pesos somarem 1 depois é dividir pela soma, tá? Então, aqui implicitamente, eu dividiria pela soma, J indo de 1 até N, dessas razões aí, tá? PJ sobre Q, θJ, tá? Então, aí eu vou calcular para cada ponto, vai ter um peso desses, né? Cada ponto vai ter um peso, tá? Algo assim. Cada pontinho desse. Aí eu não, enfim, é só para ilustrar. Tá? Em que esses pontos aqui devem ter peso maior do que esses, né? E do que esses aqui também. E aí depois, né, eu reamostro, aí beleza, calculei os WIs, e eu tinha aquela amostra essa amostra aqui que veio da normal padrão em vermelho, e agora eu vou reamostrar, eu vou escolher um ponto, dentre esses aqui do suporte amostrado, com probabilidade dada por essa expressão aqui na direita. Se eu quiser com a igualdade, aí ela aparece com essa divisão. Se eu botar proporcional, eu não preciso colocar essa parte aqui embaixo, tá? Então, pessoal, é um algoritmo bastante simples, na verdade. E depois eu reamostro com os pesos padronizados, tá? Então, aqui tem o histograma da reamostra, né, obtida ao final, e atrás eu tenho a verdadeira curva lá da skill normal. Então, vamos dar uma olhada no código, né, que a gente pode usar para amostrar dessa distribuição. Então, aqui, pessoal, a gente tem colocado, é o que está nos slides, né? A gente tem a função densidade da skill normal, né? Ela é dada por 2 vezes a densidade da normal padrão, por isso d norm x, vezes p norm a vezes x. Dá para ler aqui ou está muito pequeno? Dá para ver. Dá para ler? Tá. Então, o passo 1, né, amostrar a proposta. Então, ó, a minha proposta, ela é normal. Então, eu vou mostrar, a amostra 1 vai vir R norm N. Esse N aqui indica que eu quero amostrar 2.000 valores e não tem nada depois, não quer dizer que eu estou no default, que é a normal padrão. Então, vou mostrar 2.000 valores da normal padrão. Passo 2, calculo os pesos, né? Então, os pesos são dados pela P dividido por Q. Então, vai dar F de amostra 1. Aí, no caso, eu quero amostrar da skill normal com 3, tá? Como aquele parâmetro alfa igual a 3. Então, aqui vai entrar o valor 3. Então, eu coloco aqui em cima a densidade alvo e embaixo a densidade de importância que a gente fala, né? Que é a densidade da qual a gente está amostrando. Tá? A densidade com a qual a gente começa a mostrar e depois conserta aqueles pontos para eles refletirem uma amostra da densidade objetiva. Tá? Então, o passo 3 é o passo de reamostragem. Então, até aqui, eu só tenho as amostras da normal, né? Até esse ponto, com os seus respectivos pesos. E aí, depois, quando eu reamostro, né, passando por esses pesos aqui, eu reamostro de acordo com os pesos, e aí está, né, a minha amostra 2, que é a amostra final, ela vem como sample de amostra 1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai amostrar os valores que foram, dentre os valores que foram amostrados da normal, né? Ele vai escolher M valores, tá? Em que M é igual a 600. Então, ele vai escolher 600 valores dentre aqueles do suporte da normal 01 que a gente gerou, né? E vai escolher os valores de acordo com os pesos, né? Que a gente pré-estipulou aqui. Vai escolher de acordo com esses pesos, tá? E aí tem repetição, tá, pessoal? Porque se acontecer nesse caso não vai acontecer, então acho que não faria tanta diferença assim, né? Mas não, na verdade faria sim, porque se eu amostrar sem replace, ele vai simplesmente, vai fazer diferença, porque se o N fosse igual a N, por exemplo, eu fosse amostrar replace igual a false, ele ia reamostrar a mesma amostra anterior, então eu ia terminar com uma normal
eu ia terminar com uma normal 0,1, no fim das contas. Professor, Oi. tem algum, não sei, um bom senso entre a escolha do M e do N, porque é reamostra, então a gente podia escolher, sei lá, por algum acaso, um M maior que N, não sei. Podia. E aí tem alguma forma de, sei lá, decidir se eu gero um N muito maior do que M, ou não sei, algo desse tipo. É uma boa pergunta. Ah, eu não sei. O que acaba acontecendo é que você inevitavelmente vai ter valores repetidos, né, sendo amostrados ali. Então, você não pode olhar essa amostra como sendo uma amostra independente, de valores independentes uns dos outros, né? Porque se fosse independente, você não teria como amostrar dois valores exatamente iguais, né? Isso que vem do processo de reamostragem. Então, eu não tenho muita intuição para isso, não, para ser completamente sincero, né? O que a gente consegue ver é que se o N for muito maior que N, você vai ter muitas repetições, né? Você vai ter muitos valores sendo amostrados repetidas vezes, provavelmente. Sim. Então, eu realmente não sei dizer. Uma área onde as pessoas usam muito isso é em modelos dinâmicos. Aí se usa esse método CIR, uma coisa chamada filtro de partículas, né? Mas eu realmente não sei na prática o que as pessoas que trabalham com filtro de partículas fazem. Se elas reamostram com com o mesmo tamanho de amostra, né, fazendo N igual a M, ou se eles amostram um N muito maior. Né? Eu não sei. Eu acho que eles fazem com tudo igual. Mas eu não tenho muito uma regra para te dar, não. Eu realmente não sei. Sim. Beleza. Fica um pouco difícil, né? Alguém teria algum palpite, alguma coisa? Eu? Oi, pode falar. Não, eu imagino que, sei lá, né, talvez dependa um pouco da proposta, porque se a gente pega uma proposta Sim. que tem uma densidade, sei lá, alta, onde a nossa skill normal, por exemplo, tem uma densidade muito baixa, eu posso ter muitos valores repetidos mesmo com um N maior do que M, né? Se só para um pedaço, né, eu vou ter uma amostra, não sei, pensando... Eu acho que eu entendi o que você está falando. Por exemplo, se eu tivesse amostrado de uma distribuição que bota a maioria dos valores aqui, né, digamos assim. Sim. A maioria dos valores aqui, né? Aí raramente eu teria valores aqui na cauda, então eu teria que ter muitas amostras repetidas, né, provavelmente. E aqui também não ia ficar uma cobertura muito boa, né? Provavelmente ia ficar cheio de buracos. Então eu não sei, assim, a minha intuição é de que se a sua amostra for boa o suficiente, meio que tanto faz, né? Qualquer coisa que você escolher, desde que não seja muito extrema, vai funcionar bem. Porque se você mostrar, assim, desde que você mostre, sei lá, 1.000 pontos ou 500 pontos, né, o histograma vai ficar bem coberto. Eu acho que onde vai ter mais diferença é se você escolher uma proposta que é ruim, entendeu? Que centra muita probabilidade, aonde a verdadeira distribuição tem probabilidade muito baixa. Né? Aí sim, aí vai fazer mais diferença essas escolhas. Mas eu acho que se você colocar uma distribuição que se sobrepõe à distribuição alvo, no sentido que tenha caudas mais pesadas e tudo mais, né? Ou que pelo menos esteja centralizada no valor correto, né? Por exemplo, que tenha a mesma média ou algo assim, não vai fazer tanta diferença. Assim, né? Então, depois vocês podem olhar no próprio código e fazer alguns testes, né? Ver o que acontece. Se você diminui muito, se você bota um M maior. Mas meu palpite é que não vai fazer tanta diferença. Pelo menos nesse caso, que a proposta é claramente razoável, né? A normal 0,1 aqui, ela vai encapsular essa distribuição, então tá? Acho que seria razoável em todo caso. Tudo bem? Beleza, obrigado. De nada. Tá? Então, eu estava no processo de reamostragem, né? Então você reamostra, possibilitando repetição de valores, e aí a caneta não é muito boa para esse e aí quando você faz o histograma, ele vai ficar certinho, ele vai ficar bem ajustado na curva. Né? Posso rodar de novo? Isso aqui eu já tinha rodado antes. Tá vendo? Nessa outra rodada, acho que parece que o ajuste ficou até melhor, né, do que nessa.
tá? Mas eu simplesmente rodei o mesmo código. Tá vendo? Alguma dúvida, pessoal? Esse algoritmo é bem fácil, né? Ele é bem simples de você implementar, né? Você amostra da normal e depois calcula só a razão das verossimilhanças, né? Então ele é um método bem tranquilo de gerar. O problema é em dimensão alta, né? A gente está fazendo tudo em dimensão 1, mas se você for fazer isso em dimensão alta, provavelmente vai ser um tanto complicado, né? Porque você tem que acertar muito mais. Em dimensão mais alta, você tem que ter um controle muito maior da onde você está mostrando, né? De que a distribuição esteja centrada exatamente no verdadeiro valor que deve aparecer. Bom, então com isso a gente termina essa parte de amostragem, né? Esses primeiros métodos, depois a gente vai falar, quando a gente fala sobre MCMC, que é a maior parte do curso, o MCMC também é um método de amostragem, uma forma de fazer a amostragem, né? E essas que a gente estudou até agora são formas mais básicas, né? Que funcionam bem em geral para uma dimensão, para poucas dimensões, né? Esses métodos funcionam bem. Mas em dimensão mais alta é muito mais difícil de você conseguir implementar esse tipo de método, que depende muito, fica muito dependente da proposta. Então, mas é importante porque quando a gente for ver MCMC, a gente às vezes vai recorrer a métodos, a formas de amostragem como essas, para poder elaborar propostas dentro de MCMC. Então, desse ponto é bem importante, tá? Mas essa é a primeira parte do curso, e aí a partir de agora a gente vai falar sobre outros tópicos, né? O segundo tópico, no caso, deixa eu ver se eu tenho aberto aqui, não. A gente vai falar sobre a integração numérica, tá? Então, deixa eu abrir aqui do lado. Então, são métodos para resolução de integrais, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre... Não, deixa eu voltar para falar sobre a introdução mesmo, né? Aí eu acho que esses slides eu não coloquei ainda lá para vocês lá no Classroom, mas eu vou subir esses slides e junto com o código, essa parte do código que eu rodei com vocês, tá? Então, vou colocar lá no R. Eu acho que vocês já têm a parte do código, mas ela não está completa lá no Classroom. Então, não está atualizada, digamos assim. Aí eu submeto essa parte, que eu já rodei com vocês, e deixo tudo completinho lá, e submeto também esse segundo conjunto de slides. Tá, então, a partir de agora, a gente vai falar sobre integração numérica. Então, essa parte de integração, né, lida com casos em que a gente não consegue resolver integrais de forma analítica, né? Ou então que a resolução das integrais de forma analítica é muito complicada, ou às vezes até requer muitas contas, né? Dependendo do que você faz, do método que você está usando. Pode ser até que as integrais existam analiticamente, mas seja simplesmente difícil demais de fazer as contas para obter as integrais. Se vocês... Quando a gente for falar mais lá na frente sobre inferência variacional, que eu quero comentar com vocês aqui no curso, a gente vai ver que em inferência variacional o que a gente quer fazer é resolver uma integral, né, no fim das contas. É uma integral que vai fornecer uma aproximação entre duas funções. Então, a gente vai ter uma função que é a função de densidade objetivo, da qual a gente quer, por exemplo, amostrar, digamos. Então, no caso de inferência bayesiana, essa distribuição vai ser a posteriori, mas ela pode ser qualquer distribuição que você queira tratar. E a gente vai olhar numa classe de funções de densidade qual é o membro daquela classe de funções de densidade que melhor aproxima a posteriori sobre algum critério. E para encontrar essa função que melhor aproxima, a gente vai ver que isso requer o cálculo de uma integral, né? E o cálculo dessa integral, ele não está disponível analiticamente, né? Só em alguns casos ele está disponível, mas é muito complicado fazer a conta. Então, existem métodos que a gente chama de black box, que funcionam sem a gente precisar calcular as integrais analiticamente, né? Usando
métodos de Monte Carlo com alguns truquezinhos. Então a gente vai ver com detalhe mais lá na frente. Então, assim, em muitos casos aparecem integrais que a gente não consegue resolver analiticamente, mas a gente precisa de uma solução, né? Mesmo que seja uma solução numérica. Tá? Então, a integração numérica, né, que a gente também às vezes fala como quadratura, né, se refere a encontrar quadradinhos, não, a maioria, né, dos métodos de integração numérica fala em aproximar a curva que você quer integrar com quadradinhos, né, com uma área que seja a mesma sobre a curva de interesse. Então, no caso multivariado, né, a gente fala de integração múltipla ou de curvatura, né? Bom, e aqui eu falei sobre inferência variacional, né, que é um método de inferência muito usado em inferência bayesiana, mas também dá para formular no contexto de inferência clássica. Mas ele surge em outros contextos, tá? Também surge, por exemplo, às vezes se você quer calcular uma média a posteriori, uma variância a posteriori, e essas quantidades são integrais, né? Por exemplo, a média a posteriori de θ dado y é uma integral, é a integral de θ, p de θ dado y de θ, né? Então, é uma integral. E muitas vezes essa integral não está disponível analiticamente, né? Porque se a p de θ dado y às vezes não está disponível, muitas vezes, né? Não está disponível analiticamente, quem dirá sua integral ponderada por θ, né? Então, nesses contextos, né, a gente precisa de algum método de integração numérica para conseguir resolver os problemas, né, e fazer a inferência de fato. Bom, então tem alguns métodos, tá, para integração numérica, e aqui tem só a lista de alguns deles. Tem métodos determinísticos, por exemplo, que usam regra do trapézio, regra de Simpson, regra de Newton-Cotes, né? Métodos de simulação, e aqui talvez os mais famosos sejam os métodos de Monte Carlo, né, que a gente vai estudar aqui com detalhe, e os métodos de Monte Carlo com função de importância. E tem gente que nem classifica isso como duas áreas diferentes, né? Tá tudo englobado dentro de método de Monte Carlo. Tá? E tem métodos assintóticos também, né? Onde a gente pode fazer aproximações normais ou aproximação de Laplace. Tá? Bom, então vamos começar com alguns métodos determinísticos, e muito disso, pessoal, provavelmente vai ser revisão, tá? Eu acredito que vocês já tenham visto esses métodos anteriormente. E a gente vai basicamente relembrar. Então vamos lá. Bom, a regra do trapézio, que é o primeiro deles, né? A regra do trapézio consiste no seguinte: a gente quer calcular a integral indo de A até B de uma função f de x, né? Que seria essa função aqui, f de x. E a gente quer calcular a integral, né, e aproximar por um trapézio. Então, o que a gente faz a gente pega o extremo esquerdo da função, o extremo direito, né, e liga os dois pontos e traça um trapézio aqui para representar a área aproximada da curva. Então, a gente vai aproximar a integral pela fórmula da área do trapézio, né? B menos A sobre 2, né? Que multiplica f de A mais f de B. Tá? Então, essa aqui é a fórmula, né, da área do trapézio, e a gente usa, então, esse trapézio para aproximar a integral. Então, bom, e aí, claramente, né, que se a gente usar um trapézio só, pode ser que a aproximação seja bem ruim, né? Então, uma outra opção é usar o método do trapézio interativamente, né? Usar várias vezes. E redividir essa área aqui em, de repente, áreas menores, né? Onde cada área dessa é um trapézio diferente. Então, olha assim. Bom, e aí essa aproximação vai ficar bem melhor, né? Então, por exemplo, né, vamos supor que a gente quer calcular o valor esperado de uma distribuição Q quadrado com 2 graus de liberdade. Tá? Então, aqui está a densidade da Q quadrado, né, é essa expressão aqui, é a f de x indexada por μ, que é o número de graus de liberdade, e tem essa cara aqui.
né? E aí, para eu calcular o valor esperado, eu só multiplico por x e calculo a integral de 0 a infinito. Né? Então, a ideia, pessoal, é a gente colocar vários trapézios aqui e aproximar a área que está aqui abaixo. Nesse caso, né, eu acho que aqui está o gráfico da f de x. Né? Da f de x. V. Eu deveria estar x vezes f de x, tá, pessoal? Porque o que a gente quer calcular é x vezes a área. Mas a ideia é o que está ilustrado aqui, né? Que você vai fazer os trapézios, e quanto mais regiões você subdividir, melhor vai ficar sendo a área aproximada. Tá? Então, olha, aqui tem um exemplo de como a gente faz isso. Deixa eu colocar aqui no E. Então, olha, a gente pode fazer o seguinte, escrever a função que a gente quer integrar, né? Então, a gente quer integrar x vezes a densidade de uma gama 2 sobre 2, 1 sobre 2. Isso aqui é aqui quadrado com 2 graus de liberdade. Né? E a fórmula da área do trapézio é essa. Deixa eu botar aqui. Não, é esse aqui. E a fórmula da área do trapézio é essa, né? B menos A dividido por 2, que multiplica f de A mais f de B. Tá? Então, aqui está uma função que só calcula a área de um trapézio qualquer. Esse trapézio ele vai de A até B e por ele passa uma função f. E essa função f você vai usar os dois valores, a f de A e a f de B, para poder calcular a integral. Tá? Então, beleza, vamos lá. Aí, o próximo passo, né, é calcular, a gente pode calcular, chamando essa função trapézio, né, o que ele vai fazer é calcular a área, começando do 0,001, indo até o 20, né, utilizando como função, né, que ele quer integrar a f1, que é x vezes a densidade. Tá? Então, beleza, isso aqui vai funcionar para vai ser um trapézio só. Deixa eu puxar mais para cá. Então, isso aqui, essa função, ela faz um trapézio só, que vai até o final. Então, olha, a aproximação fica bem ruim, né? Até porque o início e o final, né, já estão quase iguais a zero. Então, na hora que você for fazer a área, vai dar bem baixo. Bom, e aí a solução é você aplicar a regra do trapézio múltiplas vezes. Né? Então, aqui, o que o código está fazendo é criando uma sequência que vai de A até B. Então, pegando aqui, tá vendo? Os extremos e dividindo nessa quantidade de intervalos. Tá? Então, eu vou fazer, a minha soma era 0, eu vou fazer a soma igual à soma anterior, mais a área dada pela área do trapézio, né? Que começa no intervalo, no seu iésimo valor que define o intervalo, e vai até o i mais 1 ésimo intervalo, né? Passando por f. Então, o que essa função faz é ela que vai aplicar múltiplas vezes a regra do trapézio, que foi a função que está definida anteriormente, né? Para esses diferentes subintervalos. Então, ó, se eu rodar agora com 4 subintervalos, o valor já aumenta, né? Mas ainda assim a aproximação está bem ruim. Né? No caso, a gente sabe que o valor esperado aqui quadrado 2 é 2, então ainda está bem longe. Né? Então, só para ilustrar, se eu usar 100 pontos, aí já fica bem próximo, tá? De 2. E aqui também bem próximo de 2 quando se usa 1000 valores. Tá? Bom, então até aí acho que não tem muita novidade, né, pessoal? Não foi exatamente esse código aqui que eu usei para rodar essa implementação pela regra dos trapézios. Existe uma outra regra chamada regra de Simpson. Deixa eu aumentar um pouco, que é difícil de ver a fórmula. Né? Então, o que a regra de Simpson faz? Né? Ela diz que a gente vai aproximar a integral sobre a curva. Então, aqui tem uma curva alvo, f de x, né? E a gente aproxima pela área do polinômio de segunda ordem, passando pelos pontos A, B e pelo ponto médio, entre A e B, que eu estou chamando aqui de M. Então, esse cara aqui é o ponto médio, definido como A mais B sobre 2. E aí, como é que a gente faz para achar quem é esse tal polinômio, né, que passa por aqui pelo meio? Bom, uma forma esperta de escrever analiticamente é dessa maneira aqui. Por quê? Bom, eu tenho 3 partes, né?
Então, todas essas partes são quadráticas em x, tá vendo? E aparece x duas vezes, x duas vezes, x duas vezes. Então, isso aqui é uma combinação de 3 funções quadráticas, né? E aí, como é que a gente faz? E aí, o que aqui está descrito, né? Se você trocar o x por a, se você fizer x igual a A, ele tem que coincidir com f de A, certo? Porque eu estou interpolando a função nesses 3 pontos aqui. Aqui, aqui e aqui. Então, o P de A tem que ser F de A, certo? Então, F de A tem que ser P de A. Então, se eu substituir x igual a nessa fórmula, o que vai acontecer? Ó, aqui vai dar F de A vezes A menos M, então corta, corta. A menos B sobre A menos B, corta e corta, e deu F de A. Beleza. Se as outras zerarem, então tá certinho, né? Então vamos ver se as outras vão zerar. Bom, vão, né? Porque aqui aparece x menos A. Então aqui zerou. Aqui também aparece x menos A. Então quando x é igual a A, zerou também. E a mesma coisa, pessoal, vai acontecer para os outros casos, tá? Se eu for olhar agora para x igual a b, aí o que vai acontecer? Quando x for b, né, vai ficar... essa parte vai dar zero, porque b menos b é zero. Então, isso tudo aqui vai embora. Essa parte vai dar... quando x for b, vai dar zero também, por causa dessa parte. E essa parte aqui vai dar 1, esse quociente aqui. Vai dar 1. Né? Por que vai dar 1? Vai dar 1 porque vai ficar b menos a sobre b menos a, b menos m sobre b menos m. Então, vai dar só f de b. Tá? E quando eu for olhar para m, vai acontecer a mesma coisa. Tá? Então, fica aí como um exercício rápido para vocês fazerem, conferir que se você substituir x por m, também vai dar f de m, a resposta aqui do lado direito. Então, de fato, esse polinômio aqui é um polinômio que interpola a curva nos 3 pontos, né? No ponto do extremo esquerdo, no ponto do extremo direito e no ponto do meio. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando para a curva, a cada 3 pontos, e a cada 3 pontos eu passo por uma parábola. Tá? Isso, de certa forma, pessoal, está generalizando a regra dos trapézios. Né? Por exemplo, se eu fosse fazer a regra dos trapézios aqui, a regra dos trapézios seria isso. Eu pegaria daqui até o final e faria um trapézio só. Se eu quisesse, eu poderia fazer 2 trapézios. Eu poderia pegar aqui essa área e essa região e essa região e calcular a área, beleza. Da mesma forma, eu não preciso fazer partes lineares, eu posso fazer partes quadráticas. E eu posso até fazer subdivisões. Então, por exemplo, eu poderia usar, se eu fizer uma parábola só, eu vou ter essa aqui, né? Que é o que está anotado. Se eu vou fazer 2, eu também posso, né? Eu provavelmente teria uma parábola assim, né? Que é algo que faria isso, né? Enfim, o meu desenho está bem feio. Mas eu teria uma parábola para essa parte, né? Aplicando 2 vezes a regra de Simpson. Então, aqui eu criaria um ponto médio. Pronto, eu faria um fit dessa parábola. E aqui embaixo, aqui é a mesma coisa. Faria um fit dessa área e teria aqui a minha outra parábola, né? Provavelmente algo assim. Então, de certa forma, é um pouco mais geral, digamos, né, do que do trapézio, porque o trapézio trabalha só com aproximações lineares por partes. E aqui a gente trabalha com funções quadráticas por partes, né? Tá? Então, e o caminho, aí depois, né, pessoal, isso aqui é uma função polinomial, é uma função quadrática, né? E aí, para eu aproximar a área, é só eu integrar a função quadrática no intervalo a até b. Isso aí é um bocado de conta que a gente não vai fazer aqui, mas se a gente fizer todas as contas bonitinho, a gente vai chegar nessa formulação aqui. Vai chegar nessa fórmula para sendo a área abaixo da parábola, tá? Toda essa área aqui. Tá? É só uma questão mesmo de integrar, e aí a gente integra numericamente mesmo, tá, pessoal? Porque as expressões estão aqui, então é integrar polinômio de grau 2, vai dar um polinômio de grau 3, e substituir os valores e sair feliz, tá? Então, essa que é a ideia. Eu não vou fazer as contas aqui, mas eu recomendo que vocês façam uma vez de curiosidade, né, para ver que de fato dá
essa expressão, tá? Então, a gente pode usar aí, né, o método de Simpson, né, dos trapézios, e a gente vê, né, aqui está sendo feito o mesmo exemplo que o exemplo anterior, né, só que usando Simpson ao invés de usar trapézio. A gente vê que com 4 já sai bem melhor, né, ainda está bem longe, mas já sai bem melhor do que usando trapézios. E quando a gente usa 100, olha, também ele já performa muito bem. E com 1000 também, né, mesma coisa. Tá? Alguma dúvida, pessoal, nesse método? Não? Também é tranquilo, né? Bom, vamos falar agora sobre... A gente falou um pouco sobre trapézio e sobre Simpson, né? Que são formas de você aproximar uma integral calculando a área abaixo da curva, né? Agora a gente vai falar sobre métodos de Monte Carlo, e também os outros métodos eram determinísticos, né? Os dois que eu apresentei para vocês. Os métodos de Monte Carlo, eles são não determinísticos, tá? Então, eles vão depender de gerar amostras, tá? De uma certa distribuição. Então, a gente tem várias amostras, né? E aí a gente calcula a média dessas amostras, né? A gente vai calcular a média de uma função dessas amostras, tá? E aí a justificativa é que essa média que a gente está calculando é uma média aritmética, né? Ou seja, uma média amostral, a gente pode pensar, e a média amostral converge para média populacional, né? Pela lei dos grandes números, né? Então, a gente pode fazer algo assim, a gente tem uma integral, se a gente escrever aquela integral como produto de uma função, por uma outra função que é uma densidade, a gente pode ver essa integral como um valor esperado. E aí, uma vez visto como um valor esperado, a gente aproxima ele via método de Monte Carlo. Tá? Deixa eu escrever aqui para, de repente, deixar um pouco mais claro. Tá? Qual que é a ideia? A ideia, no fim das contas, é bem simples. Suponha que eu quero integrar uma curva que é assim, g de x. E essa g de x não tem nada a ver com integral, não tem nada a ver com uma densidade, tá? Esse g não é densidade nem nada, é uma função qualquer. Aí, uma forma de eu fazer essa integral seria, digamos, né? Eu pego aqui a g de x e divido por uma densidade qualquer f de x, né? Avaliada no ponto x, e como eu não quero alterar a integral, eu multiplico aqui de novo por uma fx, né? dx. Então, isso aqui não fez nada, não mudou coisa nenhuma. Mas olha só agora o que acaba acontecendo. Deixa eu tirar isso aqui para não confundir com x variável aleatória. Mas o que acaba acontecendo, né? Isso aqui passa a ser isso aqui é uma densidade, né? Então, eu posso escrever isso como sendo valor esperado de g de x grande sobre fx de x grande, né? Aonde x tem densidade dada por fx, tá? Aí aqui, enfim, tá bem informal isso, tá, pessoal? Então, o que eu faço? Eu pego essa expressão aqui que dependia de x e eu troco x por x grande, onde x grande tem a distribuição que eu colocar aqui. Então, esse cara aqui pode ser, por exemplo, uma normal 0,1, pode ser uma uniforme, pode ser uma gama, né? Eu só preciso tomar cuidado para que o domínio bata, né? Então, se eu estiver integrando, se essa integral dx, né, for integral do intervalo no ponto... pessoal, aqui eu não coloquei, né, mas eu não estou falando, eu estou falando de integral definida, tá? Então, vai de um a até um b, onde possivelmente o a é menos infinito, talvez, e o b também pode ser mais infinito, talvez, tá? Então, isso aqui é um intervalo qualquer. E aí, quando eu calculo essa integral, a única coisa que tem que tomar cuidado é que o domínio de fx tem que compreender esse intervalo aqui, né? Porque senão também, se o intervalo vai de 0 até 1 e eu amostro de uma distribuição que só pode assumir valores negativos, aí não vai dar certo, né? A integral vai acabar dando zero. Então, eu só tenho que tomar esse cuidado, né? Então, é uma forma bem simples de aproximar praticamente qualquer integral, né? Só que requer várias amostras, né? Então, esse que é o raciocínio, tá, pessoal? Essa que é a explicação numa linha do que
consiste o método de Monte Carlo. Tá? E aqui a gente vai ver algumas características do método, né? Tá um pouquinho mais de detalhe, mas a ideia básica mesmo é essa. Então vamos ver um primeiro caso, onde a gente tem o seguinte, né? Aqui a gente tem um exemplo onde as amostras são normais, com uma certa média e uma certa variância. Então todas as amostras coletadas são normais, média mi, variância sigma 2, e aqui essas réplicas são todas ID, né? Todo mundo tem a mesma distribuição, são todas independentes. Então, a distribuição amostral dessa quantidade, eu deveria botar maiúsculo, né? S. Deixa eu botar. Eu deveria aumentar para mostrar que é variável aleatória, né? Mas tudo bem. Então, aqui, essa distribuição aqui, que é obtida por x barra menos a média, dividido por sx sobre a de n, essa distribuição, essa estatística tem distribuição t-student com n menos 1 grau de liberdade. Então, uma forma de gerada t, pessoal, consiste em gerada normal, gerar n amostras da normal. Então, se eu quero amostrar de uma t n menos 1, eu gero n normais. Calculo x barra menos mi sobre sx dividido por raiz de n. Com isso, eu vou obter uma amostra de t. Aí eu faço isso de novo. Calculo outra amostra de tamanho n, da normal mi sigma 2. E aí passo para cá. Calculo x barra, calculo s de x. Quando eu calcular essa expressão aqui, eu vou ter um segundo valor, né? Eu vou ter um T2. Eu vou fazendo assim, até obter a amostra do tamanho que eu quero, de um certo tamanho n. Né? Então, é uma forma de gerar valores, né? De gerar amostras da t-student. E segue um raciocínio, pelo menos em certo ponto, similar ao que eu mostrei antes com aquela integral que eu escrevi lá, né, que define o método de Monte Carlo, que você vai amostrar uma distribuição e você transforma essas amostras, né, para que elas representem essa amostra, para que ela represente uma amostra de T. Aqui no caso, esse é um método que dá para fazer, é um método que não é muito bom. Por quê? Porque ele vai necessitar n vezes n amostras, né, para gerar uma amostra de tamanho n, você vai precisar de tamanho n da t-student, você vai precisar de n vezes n amostras da normal. Então, se você quiser uma da t-student, você vai precisar de n normais. Né? Então, enfim, é um método que requer muitas amostras da normal, né? Em muitos casos. Mas dá para fazer. Tá? Então, o passo é amostrar x1 até xn da normal mi sigma 2, calcular o t e fazer esse passo aqui 2 e 3 n vezes. Né? Então, vou coletar n amostras de tamanho n da normal mi sigma 2. Para cada amostra, eu vou ter um valor de t. Então, no final, eu tenho uma amostra da t de student. Tá? Então, aqui tem código que a gente pode usar para gerar esses valores, tá? Para gerar uma amostra da t-student. Tá? Eu não vou entrar em muito detalhe, pessoal, porque acho que é bem trivial, né? Amostra da normal, você amostra n valores da normal com média mi variância sigma 2, e aí calcula a estatística de t com base nessa amostra de x. Então, para cada vez que você fizer isso, é uma amostra nova da t-student. Depois, se eu plotar todas essas amostras suavizadas, né? Então, aqui tem um histograma aqui por trás de uma dessas curvas, que eu acho que é a curva em preto, e aí ele só ajustou para mostrar as duas curvinhas, ao invés de mostrar uma curva e um histograma. Tá? Mas essa que é a ideia. Bom, e o método de integração de Monte Carlo? Né? É o método que eu coloquei aqui, basicamente. Então, suponha que a gente quer calcular essa integral, que é o I integral de A até B de H de X dx. Então, é como eu fiz aqui, isso aqui o que eu chamei de H, o que eu chamei de G,
o slide chama de H. Então, pessoal, eu só não falei como que eu amostro, né? Só disse que isso aqui era o valor esperado, mas não falei como que é amostrado. Então, olha, só para, enfim, a gente ver que é a mesma coisa que está escrito nos slides, né? Então, vou multiplicar por uma densidade f de x, dividir por outra, pela mesma densidade f de x. Quando eu fizer isso, essa f de x é uma densidade, então isso aqui passa a ser uma função de uma variável aleatória, né? E essa integral fica sendo o valor esperado dessa função, né? Onde x é uma variável aleatória com densidade f. Foi como eu coloquei aqui. Aí ficou faltando, né, pessoal? Porque eu atropelo as coisas. Então ficou faltando só dizer como é que se aproxima isso, né? Então se aproxima pegando x's, todos vindo de fx, né? Aqui esses x's são i e b, e o i varia de 1 até n. Então você pega todos esses caras aqui e calcula essa expressão, né? G de xi sobre f x no ponto xi. E aí o que eu vou fazer vai ser calcular 1 sobre n somatório, onde i vai de 1 até n, de g de xi sobre fx de xi. Tá? Então, essa é a minha aproximação de Monte Carlo. Tá? Beleza? Porque o que eu fiz foi, eu estou aproximando um valor esperado por um x barra, né? Por uma média amostral. Então, se eu chamar, por exemplo, se eu chamar y de g de x sobre f x de x, né? Essa razão, uma variável aleatória, eu estou chamando de y. Então, a minha estimativa de Monte Carlo, né, que o slide chama de i-chapéu, então, o meu i-chapéu vai ser 1 sobre n, somatório, e indo de 1 até n, aí g de xi sobre fxi vai ser yi, certo? Aqui talvez a melhor forma de chamar seria assim, com o i aqui embaixo. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que um y barra, né? Então, o que eu estou fazendo é aproximando uma esperança, um valor esperado, por uma média amostral. Né? E aí, a lei dos grandes números me garante que se o n que eu tomar aqui for grande o suficiente, o y barra vai estar bem perto do valor esperado. Alguma dúvida, pessoal, nessa construção? Professor, Oi. Ali o intervalo AB de integração ele tem que coincidir exatamente com o suporte da nossa distribuição. Porque se, por exemplo, a gente vai usar um uniforme 0,10, só que a gente está integrando de -1 a 20. Aí não, melhor, o contrário. Vamos supor que eu estou integrando num intervalo que seja menor do que o suporte da minha variável aleatória. Daí eu poderia pegar valores que vão estar longe desse intervalo de integração e isso pode atrapalhar a nossa estimativa? Sim, porque... sim, né? Porque você geraria valores de fora desse suporte de integração, né? Então, você teria alguns valores de x. Se o seu, por exemplo, se aqui eu estou no intervalo AB e eu gero valores, digamos, da normal, eu vou estar gerando valores que não estão entre A e B, né? A não ser que, em termos práticos, talvez eu gere, a depender do valor de A e do valor de B e de quem seja normal. Na prática não tenha problema, né? Se, por exemplo, se for normal padrão, o A e B for o A for -5 e o B for 5, aí tudo bem, não vai dar problema. Mas, professor... Eu vou achar fora, mas... Senão... Desculpa. No caso em que a gente tem a integral menor do que o suporte, a gente não pode reescrever isso usando um indicador ou algo desse tipo? Claro, sim. É como se você estivesse mostrando da truncada, né?
certo? Mas Aí a no sua caso, se F ela fica sendo tivesse. truncada. Nesse caso, eu não teria nenhum valor definido para H de X, por exemplo, e aí isso não ia acabar sendo, sei lá, não impactando no resultado. Porque o HT dele está limitado ali no A e B, né? Se eu pego uma F que ela está também fora desse intervalo, os valores que eu tiver fora de A e B, não tem nenhum correspondente para H, né? Sim, a gente sempre pode definir H desse jeito. A gente sempre pode definir H de certa forma, de forma que H de valor de X para X menor que A é zero. E de forma que H de X para X maior que B também é zero. Aí, né, se a gente for definir assim, aí não vai ter problema, né? Porque aqui vai dar zero, né? Mas isso não vai adicionar zeros no valor da soma de y? Aí não vai mudar a média? Pera. Se eu for gerar... É verdade, isso vai mudar os valores. Sim, isso vai mudar os valores, mas o que eu queria dizer é que aí a indicadora que vai aparecer aqui, ela vem para F, entendeu? Então, se você colocar uma F que é normal, na verdade, a densidade que você vai usar não vai ser a normal, vai ser a normal truncada, porque ela vem truncada daqui, entendeu? Mas sim, se eu não tomar cuidado e gerar da normal e aceitar o valor da normal que sair, vai dar problema. Mas é porque aqui, na hora que eu for transformar para cá, eu vou carregar a indicadora também, entendeu? Não sei se fez sentido. Quer dizer que a F já nasce com a indicadora, já. Sim, porque eu tenho que gerar da F que esteja definida nesse intervalo. Porque aí eu só estou falando que, de certa forma, se você pensar nisso aqui como sendo normal, por exemplo, normal 0,1, esse cara daqui, ele vai ter que vir com um truncamento para fora do intervalo, uma indicadora, né, que filtra os valores que estão fora do intervalo A e B. E aí essa indicadora que viria aqui, ela tem que passar para cá, né, porque senão não dá valor esperado na hora de escrever. Então você acaba tendo que gerar da normal truncada, ao invés de gerar da normal 0,1, né, quando você faz isso. Bom, mas e aí aqui acaba sendo também, né, vem uma normal truncada aqui para baixo. Então vai ter que alterar também com a constante de normalização. Mas, assim, só para não confundir, pessoal, não sei se eu falei isso, se eu falei diferente anteriormente, mas eu falei errado, tá? E talvez isso esteja gerando confusão. Mas o que eu quero dizer é que essa densidade tem que ter esse suporte, tá? Exatamente, porque senão ele vai alterar o valor da integral, né? A integral não vai ser o valor esperado. Porque para eu ter um valor esperado de normal, eu vou precisar integrar de menos infinito a mais infinito. Se eu integrar só de A até B, não vai ser mais valor esperado da normal, certo? Professor, eu ainda não. O que eu estava pensando, né? Que, assim, essa integral de h de x de a até b, antes de colocar a densidade, ela pode ser escrita como integral de menos infinito até infinito, de h de x vezes a indicadora de a até b, de x. Sim. E aí a gente não poderia calcular a esperança disso dividido pela f e usar uma f que fosse de menos infinito a infinito, nesse caso, sem ser uma f truncada. No caso, ficaria zero na hora de calcular a esperança, né? Mas usar uma... Sim, né? Isso. E aí, tipo, nesse caso, a indicadora ficaria na hora de calcular a esperança mesmo, e não na f, né? Não seria... A gente geraria de uma normal, por exemplo, e na hora de calcular a g seria considerando a indicadora, né? Calcular a g não h sobre f, no caso, que seria essa. Tá, deixa eu pensar para ver se daria isso mesmo. O que você está perguntando faz sentido, mas deixa eu ver se é isso. Aqui vai dar uma indicadora. Bom, eu acho que vai ter um pequeno problema. O problema vai ser que se esse f de x for a densidade da normal 0,1, essa densidade aqui não é a densidade da normal truncada, porque tem uma constante de normalização, né? E essa constante de normalização que estaria faltando aqui,
é a P de x estar entre A e B, certo? Eu teria que dividir por esse valor, Sim. né? Então, para que essa integral não altere o valor, né? Para que essa conta não altere a integral, eu teria que dividir aqui também por P de A menor do que x menor do que B. Isso aqui indicaria que eu teria que gerar da normal truncada. Isso aqui é da normal truncada. Digamos que seja normal 0,1, né? Truncada no intervalo AB. E aí eu teria que, bom, eu poderia fazer a conta, né? Mas aí eu só teria que dividir, não, multiplicar o resultado final por P de x está entre A e B. Então, não, acho que não era bem isso que eu estava pensando. É porque se a indicadora ela não tivesse junto da F, mas junto da H, então seria meio que uma nova H, que seria H de Uhum. x vezes a indicadora. E essa H ia ser zero fora do intervalo AB. Essa H, aí a gente tiraria da normal e não da normal truncada e calcularia a esperança dessa H nova dividido pela F da normal. Normal mesmo. E isso não daria o valor da nossa integral? Se a sua H já... Tá, peraí, então você... Ah, deixa eu ver. Menos infinito mais infinito. Hx sobre f de x. Só vou escrever assim, porque aí Uhum, fica só f do outro lado. F de x, dx. isso. Aí a ideia é, aqui eu vou mostrar da normal 0,1, né? Isso. E aí, na hora de calcular o somatório de H sobre F, seria isso tudo que está Ah, antes. porque aí você ia ter algumas coisas que dariam zero, né? Isso, Alguns valores da normal dariam zero. isso. Mas não subestimaria porque, bom, Porque a densidade é, acho que é, não sei. eu acho que sim, eu acho que é verdade. Porque aí o que você vai fazer aí na hora que você for fazer a média amostral, alguns valores da média vão dar zero, né? Sim. E isso vai acontecer com probabilidade, assim, o valor, a quantidade, a proporção de vezes que isso vai acontecer é a probabilidade de x estar entre A e B, né? Da normal 0,1 estar entre A e B, Não, vai dar zero se estiver fora. não é? Não, vai Se já dar, for um menos, desculpa, é verdade, um menos isso. sim. Seria isso que eu estava pensando. Sim, acho que sim, acho que sim. É interessante, porque eu não tinha pensado nisso, em gerar de valores outros, né, que não sejam, O mesmo suporte, né? Acho que que não sejam o mesmo suporte. Mas, não, é verdade, tem que funcionar, né? Acho que tem que funcionar, porque aí você só tem que lembrar que tem que botar um indicador aqui, né? E aí isso. deve dar o mesmo valor, no fim das contas. A gente pode testar, né, e ver o que acontece, Beleza. né? Deixa eu ver se lá na frente eu tenho algum exemplo. Ah, não, esse aqui é calcular perdizinho. Preditiva. Eu achei que fosse ter algum aqui. Mas vamos fazer um da nossa cabeça mesmo, para ver o que vai acontecer. Então, suponha, vou fazer um bem bobo, né? Então, suponha que eu quero calcular a integral de A até B de x ao quadrado dx. Sei lá. Né? E aí eu posso escrever isso como uma integral de menos infinito a mais infinito, x2, que multiplica a indicadora x entre A e B,
e aqui gerada normal. Deixa eu fixar esses caras, né? 0, 1. 0, 1, 0, 1. E aqui vai dar fx dx. E aqui eu vou dividir por fx. E aqui vai vir... Não, tá certo, já 0, 1. Bom, então beleza. Então eu vou gerar xi de normal 0, 1. E aí vou fazer x i 1 sobre n, somatório, i indo de 1 até n, xi ao quadrado, indicadora de xi menor do que 1, sobre f de xi. Bom, aí beleza, isso aqui deve funcionar. Vamos ver. X igual a R norme. Vou gerar 1000 valores. E aí vou fazer x elevado ao quadrado, que multiplica a indicadora x entre 0 vezes x maior que 0 vezes indicadora x menor que 1 dividido por f de x. É maior que 0 ali, professor, indicador. Tá... não, tá certo. Porque eu inverti. Porque tem que multiplicar, porque eu acho que ele não leva em conta a tripla, né? A desigualdade tripla. Assim. Então vai dar isso aqui. Aí agora, se a gente pedir min, né? Deve funcionar. Vamos ver. 0,37856. É isso que dá a integral? Vai dar... Um terço, não. A integral acho que é 0,33. Tá perto, né? Vamos tentar botar valor maior. É verdade. Sim, dá certo. Tinha que dar, né? E se a gente gerar da truncada, também deve funcionar, também deve dar a mesma coisa. Para gerar da truncada, aí a única coisa que eu teria que fazer aqui eu teria que dividir pela densidade da normal truncada, tá? Então eu poderia pegar essa daqui, geraria da normal truncada, e para gerar da normal truncada, a gente pode gerar e aceitar só se tiver no intervalo 0,1. Né? E aí a gente tem que dividir de forma apropriada aqui, né? Então tem que levar em conta a constante de normalização que muda, né? Mas deve dar a mesma coisa, eu acredito. Aí eu deixo para vocês tentarem como exercício, tudo bem, pessoal? Beleza. E desculpa aí pela confusão, porque, enfim, eu acho que o que acontece é quando a gente está na frente do computador escrevendo com esse negocinho e dando aula, a gente fica 10 vezes mais burro, né? Às vezes vocês falam uma coisa, eu penso, cara, como assim? Aí, depois de um tempo, eu levo encorajar, não, dá para fazer assim também, tá? Então, sei lá, espero que não tenha ficado tão confuso no fim das contas. Mas deu para entender, né, como funciona. E o que eu estava falando de errado, talvez, lá no início. Não, acho que deu sim. Acho que dá para fazer das duas maneiras, né? Tanto gerando da truncada quanto incluindo a indicadora, né? Isso. Mas, legal, boa pergunta, pessoal, porque, em geral, eu acho que o que veio aqui, o meu estranhamento era que, em geral, a gente sempre escolheu o mesmo suporte, né? Então, se eu tenho que integrar do 0 a mais infinito, aí eu vou escolher uma gama, por exemplo. Se eu tenho que integrar do intervalo 0 a 1, eu vou gerar de uma beta. Se eu tenho que gerar do A a B, talvez eu gere de uma uniforme, ou talvez eu gere de uma beta e multiplique e faça a transformação que jogue do intervalo 0 a 1 para o AB. Aí, quando vocês me propuseram fazer de outra coisa, eu fiquei meio estranho, assim, tipo, mas com outro suporte. Mas deu para entender agora aqui. Você ou trunca, ou gera truncado, ou você gera normal e depois trunca. Né? Oi.
Eu tô com uma dúvida. Uhum. Nesse caso, você usou a normal padrão para fazer a média, para gerar os valores de x, certo? Sim, né? Uhum. O que mudaria se a gente escolhesse outra média e outra variância? Tem alguma relação entre a função que a gente quer integrar, o intervalo que a gente quer integrar e, por exemplo, dado que a gente escolheu normal, tem como eu escolher de uma forma mais esperta a média e a variância para precisar de um n menor e chegar numa aproximação boa ainda? Entendeu mais ou menos a pergunta? Sim, entendi. A gente vai ver mais à frente como escolher melhores propostas. Isso vai afetar, claro, né? Porque vai depender da região de uma região de relevância, né? Por exemplo, eu vou gerar aqui de uma normal horrível, tá? Porque ela não vai pegar muito o intervalo 0,1, vai ser bem improvável. Então, eu estou gerando de uma normal com média menos 10 e variância 1. Eu acho que não vai aparecer nenhum valor entre 0 e 1. Então, quando a gente calcular essa integral, provavelmente vai ficar horroroso, tá vendo? Vai dar 0. Porque ele não consegue chegar lá. Se eu facilitar um pouco, colocar menos 5, ele já não deu 0, mas está bem ruim ainda. Eu vou ter que, provavelmente, precisar de um n muito grande para começar a mostrar valores dentro do intervalo 0, 1, de fato, conseguir calcular a integral. Ainda está bem horrível. Se a gente aumentar um pouquinho a variância, professor. Se aumentar a variância vai ajudar. Vamos botar 10. 10 já deve cobrir bem. Sempre ficou gigantesco. Provavelmente, talvez um N muito grande. Ah, não, porque a densidade está da normal padrão ainda. Acho que é claro, é verdade. Menos 5, obrigado. Menos 5, 10. Aí não ia dar certo mesmo. Ia dar errado. Melhorou. Vamos tentar com 1, como eu tinha feito antes, né? Vamos ver se vai dar certo. Já ficou bem pior, né? Tá vendo? Então, assim, uma coisa, uma lição básica é que essa f que você está usando, ela tem que cobrir com uma probabilidade razoável o intervalo de integração, né? Ou, quando não, um intervalo de valores onde o integrando não é muito perto de 0. Né? Aqui eu podia estar, por exemplo, se eu estivesse integrando aqui uma gama, uma densidade de uma gama. A densidade de uma gama, depois de um certo ponto, valores muito altos, vai dar praticamente 0. Então, ali eu não preciso me preocupar muito em cobrir com a F. Mas, com a minha densidade de importância, que chama. Mas, se eu tiver... mas o que eu tenho que ter é que essa F ela tem que dar alta massa de probabilidade aonde esses valores aqui estão definidos, né, como diferentes de 0. Ou como significativamente, digamos, né? Isso aí é muito informal, diferentes de 0. Né? Então, a gente tem que pensar numa F que cubra bem tanto um intervalo de integração, ou se não, né, um integrando no intervalo de valores dentro do intervalo de integração, onde não é significativamente 0, não é muito perto de 0. Não sei se fez sentido. Ajudou a entender que, tipo, essas aproximações não seriam boas, né? Se eu fizer, por exemplo, 0,5, aí deve funcionar bem. Não vai funcionar porque eu troquei aqui. Aí vai funcionar melhor. Tudo bem? Eu acho que quando a gente olhar para a variância de Monte Carlo, vai ficar mais claro esse ponto. Mas eu para entender, a questão é cobrir, a questão é que a F cubra com uma região de probabilidade razoável esse intervalo aqui. Se não cobrir, a aproximação vai ficar bem ruim. Tá. Então, pessoal, esse vai ser o próximo ponto, né, que a gente vai falar, é sobre a estimação da variância desse estimador de Monte Carlo. Então, a gente tem o seguinte, né? A gente vai chamar de I chapéu esse estimador, né, o estimador de Monte Carlo, que é 1 sobre n, somatório, indo de 1 até n, de h de xi, f de xi. Tá? Então, onde aqui o xi vem de f de xi. Tá?
Então, esses xis vêm todos da minha densidade proposta. Né? Então, o que acontece é que, pela lei dos grandes números, o I chapéu vai convergir para I. Né? Então, deixa eu anotar aqui essas quantidades para a gente poder escrever algumas coisas que eu acho que vão ajudar a justificar essas expressões. Então, olha, o meu I era integral, I de integral. Então, eu queria integrar h de x com respeito a x, no intervalo AB. E aí eu botava isso como sendo integral AB, h de x, sobre f de x, f de x, dx. Então, aqui eu vou ter o seguinte, né? Isso vai ser igual ao valor esperado de... Aí, aqui pessoal, estou supondo, né, que essa f está definida no intervalo AB para poder escrever como valor esperado. Onde x vem de f... pode ser. X vem dessa densidade f. Vou escrever assim. Então, x tem densidade f, e eu calculo isso como valor esperado. Então, esse i de integral, né, se refere ao valor esperado, que é o que eu quero aproximar. Aí eu vou definir... deixa eu pegar um papelzinho que eu tinha escrito isso, para só não me perder com respeito à anotação. Então, eu vou aproximar isso por um i chapéu, onde o i chapéu é definido como 1 sobre n, somatório, indo de 1 até n, h de xi sobre f de xi. Tá? E aqui, né, os xis são i de f. Bom, e aí o caminho é o seguinte, né? Eu vou chamar de yi g de x, uma função de x, onde essa função de x é dada por essa razão. Então, vai dar h xi sobre f xi. Beleza? Então, bom, até aí é só anotação, né? Então, o meu i chapéu, ele passa a ser descrito como uma média amostral, yi, onde i vai de 1 até n. Então, isso aqui pode ser descrito como se fosse um y barra, que é uma média amostral dos yi's, onde eles são dados por essa razão i. E aí, bom, a gente identificou, então, que o i chapéu, que é o que a gente usa como estimador, é uma média amostral. Então, isso aqui é uma variável aleatória e tem uma variância, né? Então, para a gente saber quão boa é a aproximação de Monte Carlo, uma forma da gente proceder, né, é olhar para a variância dessas estimativas, né, desses estimadores, do estimador de Monte Carlo. Então, a gente vai olhar para a variância de I chapéu. Essa variância vai ser uma variância de um certo y barra, e a gente sabe que a variância de uma média amostral de valores de variáveis aleatórias i e ds vai ser variância de yi, e eu vou dividir por n, né, a variância fica dividida por n. Então, vai ser n, a variância de y barra n vezes menor que a variância de yi. Né? E essa variância de yi, quem é? Bom, a variância de yi, pessoal, vai ser a variância dessa quantidade, que eu não conheço, certo? Porque se eu quero estimar quem é a integral, se eu quero calcular essa integral, que eu não conheço, e não está disponível analiticamente, e essa integral é o valor esperado dessa quantidade, então o valor esperado eu não conheço, a variância é muito menos. Então, eu não sei quem é essa variância aqui. Né? Então, o que eu posso fazer é estimar essa variância. Então, olha, a estimativa da variância de I chapéu, né, essa estimativa, ela se reduz a estimar a variância dos yi's e depois dividir por n. E como é que eu posso estimar a variância dos yi's? Eu posso estimar usando aquele S2 de y, né, que é a variância amostral, né? Aí, bom, pode definir como sendo n ou n menos 1, tá? Depende do que você acha
mais confortável, né? Então, você pode aproximar isso por 1 sobre n. Oi? Alguma pergunta? Professor, Ah, sim, pode falar, pode falar. uma pergunta. Você como chegou Hum. do y barra é igual a variância y sobre n? Ah, sim, isso é pela forma analítica, né? Por exemplo, quem é a variância de y barra? Isso é variância de 1 sobre n somatório de y1, certo? Sim, Aí isso vai dar 1 sobre n2 sim, variância da soma de y1. Como os y são i e d's, certo? Porque os x são i e d. Então, sim, os y também são i e d's, então isso aqui vai ser soma das variâncias, né? Soma das variâncias de yi y. dividido Agora, por n2. Tudo bem? sim, já. Aí, beleza. Tá. Obrigado, obrigado. De nada, de nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, aí o que eu tinha feito foi o seguinte, aí agora o que eu quero fazer é estimar essa variância do yi, eu vou estimar usando a variância amostral, né, S2y. S2y é 1 sobre n, somatório, yi menos y barra ao quadrado. Quando eu vou dividir por n aqui, né, essa divisão por n vira 1 sobre n ao quadrado. Tá? Deixa eu puxar isso aqui mais para baixo, para não atrapalhar ali nas contas. E aí agora é só substituir os valores, né? Então vai dar 1 sobre n2, somatório, i indo de 1 até n. Aqui no lugar do yi eu boto de volta o que ele significa, né? Vai dar h de xi dividido por f de xi menos y barra. Quem é o y barra? Ah, o y barra era o i-chapéu, que era a minha estimativa, né? De Monte Carlo que eu obtive, elevado ao quadrado. Tá? Então, pessoal, só o que eu preciso para calcular a variância das estimativas de Monte Carlo é pegar a minha estimativa pontual, que foi, por exemplo, essa que eu fiz com vocês aqui no R, né? Esse vai ser o meu I barra. Aí eu vou criar uma nova amostra, né? Vai ser uma amostra de H de xi sobre F de xi, onde os xi são a própria amostra que eu usei do Monte Carlo, menos o i-chapéu, que é a minha estimativa pontual, elevado ao quadrado, somo todo mundo, divido por n ao quadrado. Tá? E aí eu chego na variância estimada, né, da aproximação de Monte Carlo. Tá? Então, o erro de Monte Carlo, é o que a gente chama de erro de Monte Carlo, nada mais é do que o desvio padrão, tá? Das estimativas de Monte Carlo. Tá? Isso aí é chamado de erro de Monte Carlo. Bom, e além disso, pessoal, como isso aqui, o i-chapéu, é um y barra, ou seja, uma média amostral, né, se eu fizer y barra menos i dividido pelo erro de Monte Carlo, isso vai convergir para uma normal 0,1. Tá? Aí isso aqui vocês podem, vamos dizer que é convergem de distribuição. Tá? E aí isso aqui pode ficar como um exercício para vocês fazerem lá referente à parte de probabilidade, né? Porque, bom, aí vai ter que usar um Slutsky da vida, Slutsky, não sei como fala, em conjunto com lei dos grandes números, né? Porque essa parte é aleatória, né? E essa parte aqui de baixo também é aleatória, porque envolve os x's, que são aleatórios. Você tem aleatoriedade em cima, aleatoriedade embaixo, tem que ver que a parte de cima vai convergir para uma coisa, a parte de baixo vai convergir para outra coisa. Quando você usar o Slutsky, que permite combinar as duas coisas, você vai ver que vai convergir para uma normal 0,1. Tá? Então, acho que é um exercício interessante aí da parte de probabilidade que usa finalzinho, né? Lei dos grandes números e teorema central do limite, aquela parte de convergência. Tá? Mas, para n grande,
né, eu sei que o comportamento, né, das minhas estimativas padronizadas vai ser de uma normal 0,1. Né? Ou seja, as minhas estimativas vão ser aproximadamente normais para n grande. Tá? Alguma dúvida, pessoal, nessa conta ou na justificativa dessa expressão aqui? Não? Não, professor, tudo bem. Bom, então vamos lá, vamos ver um exemplo. Né? Então, suponha que a gente quer integrar essa função aqui. No caso aqui, bom, dá para resolver analiticamente, né? E o valor da integral é esse valor aqui. Mas a gente pode gerar, né, vários valores, né, digamos, da uniforme, né? E aí calcular o valor da soma de H de UI, onde os UI são os valores que vieram da normal, e depois dividir por N. Tá? Aqui, como é periódico, né, o que vai acontecer... eu estou vendo se isso daqui não pode dar problema pelo fato de ser periódico infinito. Tá, eu acredito que essa integral que esteja querendo resolver é uma integral que vai de 0 até 1, tá? Deve ser integral de 0 a 1 h de x dx, tá? Porque isso aqui continua infinitamente, né, pessoal? Se não tiver limite nas integrações, não vai dar nada finito, né? Bom, a não ser... não, eu nem sei se isso está bem definido, se a integral não parar, né? Eu acho que não, porque, enfim, deve poder integrar qualquer coisa, dependendo de como vocês querem. Bom, enfim, mas aí a gente vai, como está escrito dessa forma, vai funcionar se a integral for de 0 até 1. Tá? Então, aqui basta gerar da uniforme e aí calcular a média, né, das amostras que vieram da uniforme. Tá? E eu não precisei, nesse caso, nem ajustar, né, pessoal? Porque quando eu dividir aqui, você pode pensar, isso aqui é h de y, mas ficou faltando dividir pela densidade. É porque a densidade da uniforme é 1 no intervalo 0, 1 todo, então não tem que fazer divisão, né? Não precisa colocar nada nessa expressão. Então vai ficar simplesmente a média, né, dessa h de u, né, da uniforme. E nem tem, na verdade, né, uma amostra de importância, porque aqui eu posso pensar como está multiplicando por 1, né? E aí essa parte já é a densidade da uniforme, tá? Então aqui só tem um exemplo, né, feito com diferentes valores de M, onde o M é o número de amostras de Monte Carlo. Então aqui mostrando, né, que as estimativas de Monte Carlo convergem para o verdadeiro valor da integral, né? Então aqui foram feitos 50, 100, 500, 1000 e assim sucessivamente. Tá? Como tamanho de amostra para gerar, para integrar, para calcular aquela integral. Tá? Bom, um outro exemplo, né? A gente pode calcular, por exemplo, quem é a probabilidade da normal padrão ser menor do que 1,96. Né? Eu acho que esse é aquele 975, né? Aquele contínuo de 975. Enfim, então deve dar 0,975, não sei. Não sei se eu lembro, sei lá, de cor. Mas, enfim. Então, como é que a gente faz para gerar dessa probabilidade? A gente pode escrever essa probabilidade como uma integral, só para mostrar, né, que a gente pode usar o método de Monte Carlo para calcular probabilidades. Então, é só mostrar, né, amostrar de uma normal padrão, e aí ver a proporção de vezes em que eu amostro valores menores do que 1,96. Né? E se a gente fizer amostras de Monte Carlo, a gente pode também escrever essa probabilidade como uma integral. Vai ficar integral de x, onde x vai de menos infinito até 1,96. Aqui entra a densidade da normal padrão. E o que a gente quer calcular é essa integral daqui. Então, a gente pode resolver da seguinte forma. A
gente pode definir como sendo uma integral que vai de menos infinito até mais infinito, e aqui incluir uma indicadora, né, que vai fazer o truncamento. E aí usa exatamente o que a gente tinha discutido antes, né? Agora, feito isso, essa parte aqui é a curva de densidade da normal, é uma φ de x. Então, isso pode ser escrito, essa integral toda, pode ser escrita como o valor esperado da indicadora de x menor do que 1,96, onde x tem distribuição normal 0,1. Tá? Então, isso aqui corresponde, né, pessoal, a exatamente aquele método, o método inicial que eu tinha falado lá, que era de amostrar a normal padrão e ver a proporção de vezes em que o valor vai dar menor do que 1,96. E é exatamente isso. A amostra da normal padrão. Quando eu calcular o I, que é esse somatório aqui indica, esse somatório depois dividido por N, nossa, está tão pequeno. Ele indica indica a proporção de valores que foram observados à esquerda de 1,96. Tá? Então, acaba correspondendo àquele procedimento intuitivo de amostrar da normal padrão e ver a proporção de vezes em que eu, de fato, observei valores menores do que 1,96. Tá? E aí, rodando o algoritmo, né, para diversos valores de M, a gente chega, de fato, né, a uma aproximação, né, do verdadeiro valor, né, da verdadeira probabilidade. Está aqui, 0,975. Aproximadamente. Esse aqui é interessante também, né? E se, é um próximo exemplo, né? E se o objetivo é o contrário? E se eu quiser calcular o contínuo que corresponde a 97,5%? Bom, aí eu posso escrever como uma integral da seguinte forma: 0,975 igual a integral da densidade da normal, onde essa integral é variada de menos infinito até Q. Então tem Q aqui, menos infinito. Né? Só que eu quero descobrir o valor de Q. Então, bom, não dá para resolver analiticamente, né? A gente já sabe disso, mas a gente pode escrever da forma que está aqui embaixo. De novo, a ideia é escrever essa integral como uma integral indo de menos infinito até mais infinito, então cobrindo toda a normal, né? Todo o intervalo aqui da normal, e a gente coloca uma indicadora de x menor ou igual a Q. Né? Porque aí vai estar pegando exatamente a integral de menos infinito até Q, quando eu coloco essa integral aqui, esse indicador. Então aqui também dá a mesma coisa, valor esperado da indicadora de x menor do que Q. Né? Então isso aqui vai ser, como essa indicadora é uma bernoulli, blá blá blá, isso aqui vai dar a probabilidade de x ser menor ou igual a Q. Né? Então, quando eu fizer isso, eu só vou ter que testar valores de Q, né, para ver o que vai acontecer, quais valores vão resultar nessa probabilidade. Então, uma forma seria, gero xis da normal, né, como é essa densidade aqui, né, que é a densidade da normal, φx. Aí eu calculo a f grande de Q para vários valores de Q. Para vários valores de Q. Então, calculo isso aqui para vários valores, e cada valor de Q vai me dar um certo valor para essa soma daqui, né? E aí eu escolho o valor de Q, tal que a FQ dê igual ou suficientemente próxima desse valor, 0,975. Tá? E aí eu só preciso mostrar uma vez, eu só mostro uma vez essa amostra de tamanho N, e aí eu vou olhando para vários pontos de corte, né? Vários quezinhos que atuam como ponto de corte. Tá? Então, olha, uma forma de fazer é que está colocado aqui no código. Né? Então, o que eu vou fazer? Vou gerar, digamos, 50.000 amostras, né? Então, gerei de 0, QX, indo de 0 até 4, né? É um vetor que vai de 0 até 4, com largura 5.000. Então, aí eu vou gerar, né, as minhas amostras, né, da normal. Eu vou gerar 5.000 amostras da normal, e eu vou calcular a f de x no ponto J. Isso aqui devia estar até fora do forno.
ele está gerando vários valores, várias amostras, né? Ele podia estar do lado de fora, gerando uma vez só. Mas tudo bem, não vai, o código vai continuar funcionando. Só vai rodar talvez um pouco mais devagar. Então, aí o que eu vou fazer, né? Para obter, para eu estimar aquela proporção, né? Que era somatório dos indicadores de xi menor do que q, dividido por n. Isso aqui tinha que estar próximo de 0,975. Então, o que eu vou fazer é calcular a média de x menor ou igual a qx de j, né? Esse qx de j vai conter os quantis candidatos, né? A serem o verdadeiro valor de q. Então, por isso eu estou indo de 0 até 4, fazendo o tamanho 500. Então, eu estou testando. Será que o 0 é o certo dado quantito que eu quero? É claro que não, mas... será que o 0.1? Será que o 0.2? Será que o 0.3? Para não excluir ninguém, né? Eu comecei lá do 0, que eu tenho certeza que é um quantil menor do que eu quero, e o 4 eu também tenho certeza que é um quantil maior do que o valor de Q. Né? Bom, e aí é isso, pessoal. Aí você vai calcular essa média aqui para todos os valores de Q que a gente colocou lá no nosso vetor. Né? E aí ver qual é a proporção de valores da normal que ficaram abaixo desse ponto de corte. Né? E aí, aqui no caso, né, no que a gente pegou foi o menor dos QX para os quais a f de x é maior do que esse ponto aí. Então, né, a gente vai observar para vários valores de q de x, alguns vão ser menores do que a acumulada vai dar menor do que isso, em outros pontos a acumulada vai dar maior. Então, um dos valores que eu posso usar como estimativa é o menor que x, tal que a fx é maior do que isso. Eu poderia fazer o contrário também, eu daria uma estimativa diferente, eu acho. Talvez não, porque tem esse igual aqui, mas tem que pensar. Poderia pegar o maior que x, tal que f de x é menor do que esse valor. Também serviria como uma estimativa. Ou poderia pegar o ponto médio entre os dois, também seria uma outra estimativa. Tá? Mas deu para entender a ideia, pessoal? É um pouco intensivo, né, esse jeito de calcular, mas dá para usar. Bom, essa é uma aplicação interessante, né, em inferência bayesiana. O uso de amostras de Monte Carlo para aproximar a distribuição preditiva. Bom, então suponha que a gente tem uma distribuição preditiva que a gente precisa avaliar no ponto y, tá? Então aqui tem a distribuição, né, de y, e ela é dada por a integral da verossimilhança vezes a priori. Tá? Então, vamos supor que eu estou no contexto bayesiano, em que eu tenho em que eu tenho dados y, né? Eu tenho parâmetros θ, e aí eu coloco uma priori para θ, uma distribuição de probabilidade sobre θ. Aí, do ponto de vista clássico também, não, do ponto de vista clássico não sei se faria muito sentido, porque teria que ser P de x sem parâmetro, né? Seria meio estranho. Mas a gente pode pensar nisso também do ponto de vista clássico, talvez, né? Pensando como sendo y dado θ e x, né? E aqui P de θ dado... também não faria muito sentido. Não sei. Tem que pensar um pouquinho para ver como é que isso aqui poderia aparecer no caso de inferência clássica. Eu tenho certeza que pode aparecer, mas eu só tenho que pensar um pouco, porque para mim não é tão imediato, né, no caso clássico. Mas, enfim, certamente tem jeitos de colocar preditiva nessa roupagem. Bom, teria parâmetros, mas eu acho que os parâmetros só indexariam tudo, e essa integral talvez fosse com respeito a dados, né, a outros dados. Mas, enfim, não vamos complicar muito por agora. Bom, então, beleza, né? O que eu quero calcular é essa distribuição preditiva avaliada no ponto y, do suporte. Então, isso vai ser a verossimilhança vezes a priori, e eu integro com respeito a θ. Né? Então, eu posso aproximar a P de x amostrando da priori, e aí calculando a verossimilhança, né? Certo? E aí o que eu vou fazer eu vou
calcular aí, acho que aqui ficou faltando dividir por N, né? E aí eu vou gerar, então, os meus N valores, né, θi, onde os θi todos vêm de P de θ. Não P de θ, não precisa ser θi. Tá? E são híbridos. Tá, então é uma forma disponível já de pronto, né? Então, esse θi foi gerado da distribuição a priori, tá? Bom, e qual é a desvantagem, né, disso? Por que não fazer isso sempre? Ou então tem alguma restrição, né, quando a gente faz esse tipo de conta? Sim, né, tem problemas em fazer isso. Né? O primeiro deles, que é o mais, que eu acho que talvez o mais imediato, o mais trivial, é que o que acontece se a priori for vaga, né? Vaga no sentido de, bom, até no sentido extremo, né? E se a priori for impróprio? A priori imprópria já não faz sentido falar sobre essa integral. E se a priori for muito vaga? Bom, se a priori for muito vaga, pessoal, o que pode acontecer é que essas verossimilhanças aqui, elas vão estar mal estimadas, né? Mal estimadas, mas elas estão lá, então não estão sendo estimadas, mas pode ser que eu só obtenha valores, né, de θi para os quais a verossimilhança é muito baixa, e valores onde a verossimilhança é mais alta, eu não tenho esses valores. Principalmente se o θ for em alta dimensão. Se o θ for em alta dimensão, aí fica difícil, né? E se eu tiver muitos dados, então, é bem complicado. Deixa eu mostrar um exemplo, deixa eu ver como é que está o exemplo aqui para a gente poder pensar. Deixa eu fazer um exemplo em 2D, para ver se a gente consegue imaginar o que pode acontecer. Então, suponha que eu tenho um θ1, eu tenho um θ2, né? E suponha que a minha distribuição de θ é bem vaga. Então, suponha que a distribuição, esse aqui seja o P de θ. Tá? Então, suponha que o P de θ tem essa cara daqui e essa distribuição é bem vaga. Sei lá, digamos que aqui está de 0 até 100 e daqui está de 0 até 50. Tá? É claro que só essas ordens de magnitude não são suficientes para dizer que a priori é vaga. Tá? Vai depender da escala do x, do y, enfim, vai depender de um monte de coisa. Mas vamos supor que eu colete várias observações sobre y. Vamos supor que y represente um vetor que vai y1 até, digamos, y, não sei, 10.000. Tá? Aí é claro que também a quantidade de observações também é relativa, né, para o problema. Aí beleza, aí fiz coletei essa amostra e essa amostra me retorna uma verossimilhança. Então, se eu tenho muitas observações, né, essa verossimilhança, ela vai ser, quando eu olhar essa verossimilhança em função de θ, ela vai ser bem informativa para θ, certo? Então, ela vai ser, como função de θ, né, ela vai ser alguma coisa bem menor, uma coisa bem pequenininha aqui. Ela vai estar bem concentrada, né? Aqui ao redor de algum valor específico, né, de θ. Tanto é que na hora de combinar a priori e a verossimilhança, vai dar a posteriori, que a posteriori vai ser bem amarradinha, né? Vai ser bem pequena. Então, tipicamente, se eu estiver gerando da priori, e se eu tiver muitos dados, às vezes nem precisa muitos dados, nem precisa ter 10.000, mas tendo uma quantidade razoável de dados, eu tenho, na verossimilhança, se eu olhar de fato como ela é, né, como uma função de θ, né, ela vai dar informação para poucos θs que vêm daqui. E na hora de amostrar, eu vou amostrar valores de θ em todo lugar, né, porque aqui essa priori é vaga, né, não informativa, digamos assim. Então, são poucos pontos que vão cair aqui dentro, tá vendo? Poucos pontos vão fazer isso. Se você tiver dimensão mais elevada, é pior ainda. Dimensão mais elevada fica muito difícil você acertar valores de θ que são relevantes. E todos esses valores que estão aqui fora dão verossimilhanças muito próximas de zero, né? Então, se eu estou no pontinho, a minha fy de θ, ela é bem perto de zero. E se eu estou dentro dessa bolinha em azul, aí não, aí os fy de θ, né, a distância eu nem sei como denotar isso,
Mas os valores não são próximos de zero, né, nessa verossimilhança. Vou colocar assim, tá, pessoal? Mas é super informal. Então, o que vai acontecer? Essa aproximação não vai ficar boa, né? Ou vai ser muito difícil essa aproximação ficar boa. Vou ter que coletar muitos valores de θ, né? Então, esse é um problema. Eu estou amostrando de uma priori, se a priori for muito vaga, eu estou amostrando de uma distribuição que cobre demais, entendeu? O espaço, né? E o que eu quero é uma distribuição que está bem concentrada, né? O que eu estou olhando para cá é algo que está bem concentrado, que concentra bastante em θ, mas na hora que eu vou amostrar da minha proposta, sai valor em tudo que é canto. Então, a maioria desses valores vai ser tudo zero, vai ficar bem difícil de estimar essa preditiva. Tá? Então, isso talvez fique mais claro quando a gente fizer alguns exercícios de, por exemplo, quando vocês forem calcular um fator de Bayes ou algo assim na vida, né, às vezes pode ser bem problemático de calcular por conta desse problema com a priori ser muito vaga e a verossimilhança ser muito informativa. Tá? Ficou claro, pessoal, essa intuição? Deu para entender mais ou menos? Eu acho que a ilustração fica melhor quando a gente consegue ver um exemplo, né? Ver que, tipo, quando você vai calcular o fator de Bayes, por exemplo, né, fica totalmente bizarro, né? Você não consegue selecionar seu modelo direito, porque, enfim, está colocando... O fator de Bayes nada mais é do que a verossimilhança, essa verossimilhança preditiva, essa preditiva a priori que a gente chama, ou verossimilhança marginal, né, de um modelo sobre a verossimilhança do outro modelo. É uma razão. Assim. Aqui é 1, aqui é 2. Onde 1 é o modelo 1 e 2 é o modelo 2, e quem tiver essa verossimilhança maior, ganha. E você escolhe o modelo que tem essa verossimilhança maior. O problema é na hora de calcular, né? Porque tem que calcular essas priores aqui, enfim, aí dá esse problema que eu mostrei aqui. Tem um exemplo nessa priori. Esse exemplo talvez seja legal. Falta só 5 minutos. Acho que eu vou deixar para fazer o seguinte, pessoal. Eu vou rodar esse exemplo depois, né? E aí mostro para vocês na aula que vem. Eu acho que a gente não vai ter o tempo necessário para discutir muito. Né? Eu posso, no máximo, acho que copiar isso aqui e rodar lá, mas acho que vai ficar muito em cima. E também já está perto das 5 horas. Então, acho que a gente pode parar por aqui. E aí, na aula que vem, eu retomo a partir desse ponto dos slides. Tudo bem? Tudo bem. Bom, pessoal, então é isso. Oi, pode falar. Bom, pessoal, então vou interromper aqui a gravação.